Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Medeiros de História e hoje é dia de falar do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, que vai realizar a sua primeira prova de qualificação no próximo domingo, dia 4. Teremos uma outra data também em setembro. Então, vamos aqui falar da prova, o que esperar da prova, que tipo de estrutura a gente observa no vestibular da UERJ. E como sempre, eu falo que temos que olhar os últimos 5 anos desse vestibular. Por quê? Porque 5 anos é um tempo suficiente para você ver tendências da prova, é um tempo em que a banca elaboradora tende a ser a mesma, então você tem ali questões temáticas, formato de questão, você consegue ter um panorama legal de como é essa prova e a partir daí começar a tentar entender o que esperar para o próximo exame, tá? Se você tá vendo esse vídeo antes do dia 4, eu vou também dar uma dica para você. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque assim que a prova for liberada no site da UERJ, eu vou entrar aqui no YouTube para fazer a resolução. Se você está vendo esse vídeo depois da realização dessa prova, com certeza já tem resolução aqui no canal e aí você vai ter um link no final do vídeo para ver essa prova. Beleza? Então, deixa o like aí, ativa as notificações, seja um inscrito do canal, ajuda esse canal a crescer para que eu possa me dedicar a fazer mais vídeos para vocês vestibulandos. Agora, para falar da prova da UERJ, eu preciso chamar atenção só ao seguinte. O vestibular da UERJ nesses últimos 5 anos teve uma mudança, mas que não foi motivada por uma decisão da banca, mas por uma necessidade. Se você pegar as provas 2023, 22 e 21, o modelo do vestibular mudou. Não tinha mais 2 exames de qualificação e uma prova discursiva como segunda fase. Você teve um único exame, teste, que já classificava direto você para o vestibular. Nessa prova também tem uma outra mudança. As questões de história e de geografia foram separadas, não tinha mais aquele bloco de questões de ciências humanas. Você tinha 7 questões de geografia e depois 7 questões da história finalizando a prova, tá? São sempre as últimas questões da prova da UERJ. Então, eu olhei essas 3 provas, tem resolução delas aqui no canal, mas como eu tenho que falar dos últimos 5 anos, eu peguei também as provas dos vestibulares 2020 e 2019, que são no formato do vestibular atual 2024, que é o vestibular que tem um modelo de 2 provas de qualificação, você faz uma ou outra, e a prova discursiva. Então eu vi 3 vestibulares 22, 23, 22, 21 e 4 provas que foram realizadas como qualificação em 19 e 20, totalizando 7 vestibulares da UERJ. É uma quantidade boa de prova para a gente ter uma ideia de como ela se comporta. Qual é a característica do vestibular 24? Ele volta a ter 14 questões de ciências humanas, ou seja, não vai ter um bloco de questões de geografia e um bloco de questões de história. Essas 14 questões vão ser colocadas juntas, elas vão ser entremeadas. E aí já dá para entender uma das principais características do vestibular da UERJ, que é essa interdisciplinaridade. Algumas questões, pessoal, você não vai ter clareza. Ah, isso aqui é história, isso aqui é geografia. Por quê? Porque a maior marca dessa prova é trazer questões contemporâneas. O que eu quero dizer com isso? São temas que estão no debate atual. Se você é um candidato ou uma candidata que acompanha telejornal, tem uma boa leitura do mundo, está antenado naquilo que é discutido em termos de economia, política, sociedade, você vai encontrar na sua prova da UERJ questões com temas que você tem ali um certo repertório, né, para usar um termo aí que o pessoal da redação gosta muito, tá? Então, vamos lá, questões contemporâneas, como é que isso já apareceu na prova? Por exemplo, se você pegar a prova do ano passado, tinha lá uma questão que falava da vinda do coração do Dom Pedro II, primeiro,
para o Brasil no contexto dos 200 anos da independência. E aí, na mesma questão, tinha um texto que falava que quando se comemorou os 150 anos da independência, o governo militar trouxe o corpo do Dom Pedro I para o Brasil. E aí era toda essa questão do simbolismo, ou seja, era uma efeméride, uma data histórica, um aniversário, mas era algo que estava se discutindo, né? O uso político disso, né? Como é que os governos lidam com essas datas, com essas manifestações nacionalistas. Então, isso daí é uma questão contemporânea. Pessoal, a gente pode elencar várias coisas dos últimos meses que podem estar nesse vestibular. Vamos dar alguns exemplos. Questão de ocupação de terras indígenas, garimpo em terras indígenas, violência contra povos indígenas. A gente pode falar da questão de disputas eleitorais no Brasil, tá? E aí a gente pode pegar num aspecto mais amplo, a gente pode pegar eleições dos anos 50, né, ali do período populista, e comparar com as eleições de hoje. A gente pode comparar discursos políticos, né, essa questão de direita, esquerda, né, fantasma do comunismo sendo usado ali como elemento político, ameaças militaristas, é uma questão contemporânea. Então, esse tipo de tópico é interessante. Pensando aí já numa interface mais com a geografia, disputa da guerra da Ucrânia e da Rússia, até porque lá em 2019 tem uma questão sobre a Crimeia, porque era o contexto da época, tá? Então, transformações políticas, questões sociais, econômicas do mundo contemporâneo. Isso aqui é a maior dica, tá? Mas tem outras coisas que aparecem muito e várias dialogam com isso. Por exemplo, questões relacionadas a transformações do mundo do trabalho, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Lembrar que a França está passando por uma discussão enorme sobre a Previdência. E aí pode, de novo, relacionar com geografia, né? Envelhecimento da população. Então, mundo do trabalho, uberização, precarização. Já apareceram questões sobre a greve dos metalúrgicos no ABC em 79. Todo ano tem alguma questão que versa sobre transformações do mundo do trabalho, tá? Então, fique atento a isso. Terceiro tópico que é importante, aparece demais, e por isso que eu falei de questão de terra indígena, questão de violência contra povos indígenas, por quê? Debate sobre grupos que historicamente, socialmente foram tratados como minorias. Negros, indígenas, mulheres, imigrantes, determinados contextos socioculturais, violências realizadas contra eles ou processos de ampliação de direito, de inclusão. Exemplo bem clássico: nazismo e holocausto. Muitas questões versando sobre isso. E aqui fica mais uma dica. Se você foi atento na hora da sua inscrição, você já percebeu que lá na prova discursiva, na segunda fase, a leitura recomendada para a prova de redação é O Menino do Pijama Listrado. Ou seja, um livro que fala sobre o Holocausto, campos de concentração nazistas, sobre o olhar de uma criança. Inclusive, não só a leitura do livro, né, mas tem o filme, a adaptação. Então, já fica aí a dica. E olha como dialoga com uma tendência que não vem de hoje da prova. Se você olhar esses últimos exames da UERJ, você vai ver questões que falam ali da questão do nazismo, tá? E aí a gente pode pensar também que no Brasil e no mundo, né, como um todo, os últimos anos têm sido marcados por manifestações crescentes da extrema-direita, de grupos neonazistas, né? Nós voltamos a falar de fascismo e nazismo no debate contemporâneo. Então, fica aí também outra dica. Relações internacionais, imigração, tá? Conflitos entre países. Teve questão da UERJ sobre a saída da Inglaterra do Brexit, já teve questão sobre a construção de muros para impedir a entrada de imigrantes. De novo, os debates sobre imigração retomam a questão desse discurso extremista de direita, fascista, xenófobo, violento contra minorias, tá? Étnicas, culturais, religiosas. Então, olha como tá tudo muito amarrado, tá, na prova. E aí você tem alguns tópicos que são mais próprios do Brasil,
que seria, por exemplo, história do Brasil do século XX, com um foco muito específico em ditadura militar, tá? Sempre aparecem questões falando da Transamazônica, falando da questão indígena durante o período militar, falando de... já teve questão sobre o ato institucional número 1. Você tem uma série de questões, todo ano tem alguma questão que dialoga com o tema ditadura militar no Brasil, e de novo chamando atenção para as leituras obrigatórias. Para quem vai fazer o exame de qualificação em setembro, a leitura obrigatória é o livro Anos de Chumbo do Chico Buarque. Ou seja, uma obra literária brasileira que fala sobre a ditadura militar. Quer spoiler maior que isso? Se você tiver que pegar, eu quero revisar um conteúdo, eu sou muito apegado ao conteúdo. Pessoal, nesses anos de vestibular da UERJ não tem questão sobre Idade Média, sobre Antiguidade. Não tem, isso não é a temática, ela não é estruturada assim. Agora, se você falar, não, eu quero pegar ali no meu livro de história e estudar determinados conteúdos, dica valiosa. Brasil da década de 30 para frente. É o que mais aparece. Se a gente for fazer um recorte de conteúdo do programa de história, pensando no modelo mais tradicional de quem estuda a partir de recorte cronológico. Tá? Era Vargas, JK, João Goulart, governo Dutra, aí vem ditadura militar, redemocratização, ou seja, questões políticas, econômicas e sociais do Brasil do século XX. Beleza? E, para fechar, uma questão que também faz esse bom elo entre história e geografia, que são questões urbanas. E aqui vale ressaltar que nós estamos falando de uma universidade estadual do Rio de Janeiro, que fica ali perto do Maracanã, numa região que temos um complexo de favelas. Então é quase impossível você pegar uma questão que fala de temas urbanos, que pode ser de história ou de geografia, que não fale de precariedade das habitações no Brasil, problemas de saneamento. E aí, quando a gente vai para a questão histórica, surgimento das favelas, deslocamento de favelas pelo poder público, foi questão recente da prova. Tá? Já caiu uma questão sobre a favela da Maré, já caiu uma questão sobre a demolição do Morro do Castelo, já caiu questão sobre a demolição dos cortiços do Cabeça de Porco, reforma urbana do Rio de Janeiro, galera. E vamos lá, a reforma urbana do Rio de Janeiro, que é um assunto que eu gosto pessoalmente, não se resume ali ao início do século XX e a revolta da vacina. As reformas urbanas do Rio de Janeiro, elas se prolongam, elas entram pelo século XX. Você tem uma reforma urbana pesadíssima, por exemplo, que tem a ver com o Morro do Castelo, ali perto do centenário da independência, como parte da modernização do Brasil republicano, visando, né, se tornar ali um espelho para o mundo. E você continua tendo esse processo hoje em dia. A gente teve deslocamento de favela para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. A gente tem a questão da especulação imobiliária empurrando pessoas para periferias. Nós temos a questão hoje de acidentes naturais, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados, que impactam demais essa questão da ocupação urbana. Então, também é um bom tópico. Certeza que algo do gênero vai aparecer na prova, porque aparece em todas as provas que eu analisei, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é com base em olhar essas provas. E aí, qual é a dica que eu dou para todos que estão aqui vendo esse vídeo? Dá uma retomada em alguns desses tópicos, se você é esse tipo de candidato ou candidata que na véspera gosta de fazer um resuminho, olhar alguma coisa, procurar aqui no YouTube alguma dica, tá? E principalmente, pessoal, pense em questões do seu repertório de conhecimento de mundo, tá? O que está acontecendo de relevante, o que aconteceu de relevante no ano passado, pensando que essa prova, para ser aplicada agora, ela já foi pensada, né, e elaborada aí há algumas semanas, alguns meses, né? Então é isso, pessoal. Fora isso, eu vou pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar o seu like, e eu vou deixar aqui embaixo dois links, um para todas as provas da UERJ que eu já resolvi aqui no canal e dois
para uma lista de exercício de temas diversos para você que está vendo esse vídeo como preparação ainda para provas que você vai fazer mais à frente. Fora isso, pessoal, boa prova da UERJ a todos. Nos vemos de novo lá na resolução desta prova. Um abraço e até mais.